sabia que existe a possibilidade de revisão contratual após 3 anos da vigência do contrato de locação? Isso significa que, caso não haja um acordo entre as partes, o proprietário ou o inquilino podem buscar a intervenção do judiciário para ajustar o valor do aluguel ao preço de mercado. Isso pode ser uma boa opção para equilibrar a relação entre as partes. É importante conhecer os procedimentos e critérios para não ser prejudicado. Assista o vídeo inteiro para melhor entender essa possibilidade e como ela afeta a sua vida como inquilino ou proprietário. O aluguel deve sempre refletir o valor de mercado, o que justifica a correta orientação da lei, ao deixar livre a fixação do aluguel inicial. Mas, se no curso do contrato se romper a reciprocidade inaugural, defasando-se o valor do aluguel em decorrência de corrosão inflacionária ou de uma excepcional valorização do local onde se situa o imóvel locado, ou de sua decadência, pode ser imposto o restabelecimento do equilíbrio econômico do contrato, impossibilitando o enriquecimento de uma das partes. A ação revisional de aluguel é o mais poderoso e eficiente método para preservar o conteúdo econômico do contrato. Vamos voltar um pouquinho atrás. Na lei de 79, a revisão do aluguel era de 5 anos. Para as locações residenciais, esse prazo foi reduzido para 3 anos na lei atual. Pelo decreto de 1934, a revisão do aluguel era admitida após 3 anos da renovação do contrato. Nesse período, se tivessem ocorrido modificações nas condições econômicas do lugar superiores a 20%. Nessa época, havia 2 espécies de ação revisional. Uma para locação residencial e a outra para locações comerciais e industriais. Hoje revogada. A lei eliminou em boa hora essa divisão, unificando a ação revisional, que agora é única para todas as locações. A revisão do aluguel se justifica pela teoria da excessiva onerosidade. Onerosidade excessiva ocorre quando acontecimentos posteriores ao fechamento do contrato de locação, extraordinários e imprevisíveis, provocam mudança na situação fática, refletindo diretamente sobre a prestação devida, tornando-se excessivamente onerosa para o devedor, enquanto a outra parte obtém benefício exagerado. Se o equilíbrio econômico do contrato se rompe, causando lesão a uma das partes, em decorrência de circunstâncias posteriores à celebração do contrato e imprevisíveis ao homem de prudência normal, é lícito a parte prejudicada pleitear em juízo o restabelecimento das condições iniciais. E, se não for possível, até mesmo a resolução do contrato, por fim ao contrato. A situação do mercado hoje é completamente diferente, tendo desaparecido das estatísticas forenses as ações revisionais de aluguel, antes ajuizadas em número elevado. As poucas ações revisionais que ainda existem são, em geral, ajuizadas pelos locatários em busca de redução de aluguel. O fato do ajuizamento da ação por uma das partes contratantes faz presumir que as negociações foram inúteis para a atualização do valor do aluguel, porque eu não acredito que alguém entre em juízo com todos os desgastes e ônus decorrentes de uma ação judicial, sem antes tentar resolver amigavelmente os seus conflitos de interesse. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. A ação revisional deixa claro que pode ser de iniciativa tanto do locador
quanto do inquilino. Isso quer dizer que tanto o locador pode pedir o aumento do aluguel, quanto o inquilino pode pedir a redução do aluguel. É evidente que sempre foi assim, mas a lei achou melhor deixar claro o preceito. Até porque no passado criou-se a ideia de que só o locador podia entrar com ação revisional de aluguel. Era parte legítima para ajuizar a ação revisional de aluguel. Vamos ao exemplo. Se o imóvel se desvaloriza em decorrência da decadência do bairro, em razão de obra realizada pelo poder público ou particular que deteriora a qualidade de vida do local, poderá o locatário, pela via revisional, reduzir o aluguel adaptando a nova realidade econômica do lugar. O mesmo pode ocorrer com as correções legais ou contratuais, que elevaram o aluguel a um patamar superior ao do mercado. No passado, a maioria das ações revisionais era de iniciativa do locador pleiteando o aumento do aluguel. O prazo para o ajuizamento da ação revisional é de 3 anos a contar do início do contrato ou do último acordo celebrado. A ação revisional é o instrumento que assegura o equilíbrio do contrato, mantendo o aluguel no nível do mercado. Pode ser para elevar ou para reduzir, segundo as oscilações de mercado, e se não for possível a celebração de um acordo, o que é sempre mais recomendável. A ação revisional deve ser ajuizada apenas quando não há acordo e quando você tentou todas as formas de acordo e a outra parte não aceita. Enquanto não esgotar todas as tentativas extrajudiciais, eu não aconselho a ação revisional. O objetivo da ação revisional é ajustar o aluguel ao nível de mercado, para estabelecer o equilíbrio do contrato. Não há limites percentuais para o aumento do aluguel, para a elevação do aluguel, que vai depender da realidade do mercado à época da ação. As correções legais ou contratuais no período de 3 anos não impede a ação revisional, a não ser que tenham sido suficientes para manter o aluguel atualizado. A lei limitou o limite temporal para a revisão do aluguel e não é possível ajuizar antes de completar os 3 anos, ainda que a parte alegue onerosidade excessiva e diante de sensíveis alterações das condições econômicas do lugar. O locador ajuizou a ação revisional dentro de 3 anos do acordo de majoração de aluguel realizado com o locatário. A orientação predominante da jurisprudência é no sentido da impossibilidade de se propor lide revisional nos 3 anos posteriores ao acordo de majoração de aluguel firmado entre o locador e o locatário, independente se o novo valor alcançou ou não o patamar de mercado. É recomendável que os locadores só celebrem o acordo com os locatários quando esse valor alcançar o valor de mercado, já que nos próximos 3 anos não poderá entrar com ação revisional. No sentido inverso, se o acordo tiver como objetivo a redução do aluguel, o que atualmente não é raro, penso que por analogia, a partir daí começa a contar os 3 anos para a ação revisional. Uma pergunta: é válida a cláusula inserida no contrato segundo a qual as partes renunciam ao direito de propor ação revisional ou cláusula que admite prazo inferior aos 3 anos? A resposta, segundo a lei, é não, pois diante do que está escrito na lei, é nula qualquer cláusula que vise eliminar os objetivos da lei. Já nos contratos celebrados pelo sistema Build-to-Suit, a lei autoriza a inclusão de cláusula que as partes renunciam ao direito de propor ação revisional durante todo o contrato. Nos contratos Build-to-Suit, fica estabelecido para preservar a moderna equação econômica, que apenas o aluguel seja corrigido anualmente.
Outra pergunta: ação revisional de aluguel em decorrência da pandemia do Covid-19. 5, 4, 3, 2, 1. Prazo de 3 anos da vigência do contrato para a propositura da ação revisional. Mas, no ano de 2020, com a crise do coronavírus, surgiu a possibilidade de ajustar o valor do aluguel ao preço de mercado, antes de transcorrido o prazo legal de 3 anos. Diante desse cenário, houve a oportunidade de invocar o Código Civil para garantir a função social dos contratos, mesmo que a Lei Especial de Locação não prevê situação extraordinária decorrente da pandemia e paralisação da atividade econômica por ordem do governo. A Lei do Inquilinato apenas estabelece hipótese genérica de revisão judicial para a adequação do valor do aluguel ao preço de mercado, deixando de regular a teoria da excessiva onerosidade. Mas a teoria da excessiva onerosidade é disciplinada pelo Código Civil e pode ser usada nesses casos. As empresas atingidas pela pandemia do coronavírus, em especial as atingidas pelas medidas governamentais de suspensão das atividades, cumprem os requisitos para a revisão judicial dos contratos de locação de imóveis urbanos em que é situado os seus negócios. As providências judiciais para a revisão dos contratos de aluguel podem ter apoio nessa situação, caso necessária a revisão. A necessária apuração dos efeitos da pandemia na concreta relação contratual para identificar a presença ou não da excessiva onerosidade para o cumprimento da prestação e do desequilíbrio contratual. É recomendável às partes a negociação pautada na boa-fé objetiva e no dever de negociar, na tentativa de repactuarem amigável e extrajudicialmente os aluguéis, conciliando todos os interesses em jogo para preservar as atividades econômicas das partes envolvidas. Por isso, é importante buscar, em primeiro lugar, a solução consensual. Fazer acordo. Apenas nas hipóteses de se mostrar infrutífera a negociação extrajudicial é que se deve entrar com ação judicial de revisão contratual. Vou ler para você uma passagem de Provérbios para abençoar a sua vida. Medite sobre essa palavra. Se você não tiver uma Bíblia, busque no Google, lá tem várias Bíblias, você pode, no celular, em qualquer lugar. Hoje, Bíblia é acessível para todos. Então, busque e pense, medite sobre o que eu vou deixar aqui para você, tá bom? O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Leia, aproveite e leia Provérbios 17 todo e seja enormemente abençoado. Deus abençoe sua vida e não deixe de se inscrever, compartilhar, comente, deixe nos comentários, fale o que você achou da lei de locação, da revisão contratual na época da pandemia. Deixe seus comentários e não se esqueça de compartilhar com um amigo que mora de locação. Deus abençoe e até a próxima.